O Senhor conhece a tua casa, o Senhor conhece o teu povo, a necessidade de cada um nessa noite. Fala conosco, Senhor, de uma forma especial. Fala conosco, Senhor, de uma forma diferente. Que possamos sair, Senhor, com o nosso coração, com a nossa alma, Senhor, do céu abençoado. Que nessa noite nós venhamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, nessa noite. Que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Nessa noite nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Eu vou tentar ler aqui pela minha Bíblia. Se vocês perceberem que eu estou enroscando, vocês me ajudam, tá bom? Os irmãos encontraram? Amém. A palavra diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Podem se assentar. Eu tinha já aberto ali no celular, mas eu não quis ler no celular, eu queria ler aqui. E às vezes eu até consigo ler, mas às vezes embaralho por causa do tratamento que eu estou fazendo nos meus olhos. Mas em todo tempo nós precisamos dar fruto. Antes de falar o que Deus colocou no meu coração essa noite, eu gostaria rapidamente de falar um pouquinho sobre Esther. Eu sei que todos já conhecem Esther, né? Mas gostaria de falar rapidamente para você entender melhor o que eu vou falar. Os judeus estavam cativos lá no reinado do rei Assuero, e ele reinava sobre 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia. E lá estava, no meio do seu reinado, o povo judeu, que por desobediência estavam cativos lá. Deus ensinando eles uma lição de obediência. E no meio, dos desobedientes, também iam os obedientes também. Porque nós vemos Daniel e tantos outros cativos. Então não ia só os desobedientes, mas por causa de um, todos pereciam. E como é que começou essa história? O rei Assuero, ele fez um banquete. Esse não é o meu objetivo da lição, mas eu quero falar rapidinho. Ele fez um banquete, e no final desse banquete, ele já estava bem assim, em alta, E ele quis mostrar a sua esposa, a rainha Vasti, e mandou chamá-la. E ela se recusou a ir. E é aí que entra a nossa Esther.
ela foi destronada, Vasti foi destronada, e ali foi feito uma nova, vamos dizer, não é bem uma eleição, mas modo de dizer. E teve as mulheres que foram escolhidas, mulheres bonitas, né? Não era de qualquer forma, para que o rei escolhesse uma nova rainha. E assim foi feito. E Esther estava entre essas moças que estavam sendo preparadas para estar diante do rei Assuero. Porém, Mardoqueu orientou a Esther: não diga que você é judia, viu? Você apenas vai se apresentar como todas as moças. E assim foi. E eu não sei como foi feito essa escolha, mas uma coisa eu sei: devia ter uma fila de mulheres para se apresentar diante do rei. E a fila andou, até que chegou em Esther. Quando chegou em Esther, a fila parou, porque quando o rei Assuero viu Esther à sua frente, quem ficou para depois, quer dizer, até chegar Esther também ninguém interessou a ele, mas quando chegou Esther, a fila parou. E aí quem foi, quem não foi mais. E é uma história muito bonita. E Esther foi honrada. Porém, Mardoqueu fala aqui: quem sabe se para esse dia você foi colocada nesse reino como rainha. Não foi simplesmente por acaso, porque a Esther era bela, não. Ela era uma mulher de Deus. E Deus queria dar poder nas mãos dela para fazer alguma coisa pelo povo. E o dia dela fazer alguma coisa pelo povo chegou. Saiu-se Amã, tinha um ódio mortal dos judeus, em especial de Mardoqueu, porque não se inclinava para ele. Eu não quero me ater a isso, porque não é ainda isso que eu tenho aqui no coração. Mas ele odiava o povo judeu. E ele desejou não apenas destruir Amã. Ele não desejou destruir apenas Mardoqueu, mas ele queria destruir toda a raça de judeus. Como se fosse possível, né? Ele queria destruir o povo que Deus elegeu. E ele tentou. E Deus, de antemão, já levantou aqui a rainha Esther. Com certeza ela se sentiu honrada, porém ela ainda não sabia o propósito de Deus na sua vida. E quando Mardoqueu falou, tentou falar com ela, e ela disse: olha, fazem 30 dias que o rei não me chama. E se eu entrar à presença do rei, sem ele estender o cetro de ouro para mim, eu vou morrer. E foi aí que Mardoqueu falou: se de tudo te calares, Deus enviará socorro para o teu povo. Mas não pense você que escapará.
nem você, nem a casa do teu pai, você não escapará. E ela temeu, e ela creu naquelas palavras que Mardoqueu mandou dizer para ela. E ela fez um trabalho de jejum. Ela disse: jejuem vocês lá, e eu vou jejuar com as minhas moças aqui. Por 3 dias jejuaremos, e depois eu entrarei na presença do rei. Se eu perecer, eu pereci, então eu vou fazer a minha parte. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é que Deus deu poder na minha e nas tuas mãos para fazermos um trabalho. Deus nos enviou para fazer algo que só nós podemos fazer, como só a rainha Esther poderia fazer naquele momento. Mas se ela se calasse, com certeza o povo não ia perecer, porque o povo estava condenado à morte. Em determinado dia todo o povo morreria. Quem conhece a história, é uma história muito linda do trabalhar de Deus. Então o que o Senhor me toca nessa noite para dizer para você: usa aquilo que Deus deu nas tuas mãos. Deus não te deu nada por acaso, não. Deus, você tem um livre acesso ao céu, porque você fez aliança com Deus. Quantas pessoas perecendo ao nosso redor, e nós temos livre acesso com Deus. Nós podemos abrir a nossa boca e orar, interceder, e Deus vai ouvir, porque você tem livre acesso ao céu, e não é todo mundo que tem, é só aqueles que têm aliança com Deus. Quantas vezes nos vemos em situações, eu digo assim, às vezes, por exemplo, no meu trabalho, às vezes chega alguém lá, algum paciente, ele não tem consulta, ele não tem nada naquele dia, e ele precisa de uma resposta do médico. Ele vai passar no médico? Ele não vai passar, porque ele não tem consulta. Aí o Senhor me faz lembrar: e se para esse momento o Senhor te colocou aqui, porque eu tenho livre acesso ao médico, eu entro e saio a hora que eu preciso na sala do médico. Aí o que eu faço? Eu faço a ponte entre o paciente e o doutor. O paciente não vai conseguir entrar lá não, mas ele vai ter a resposta que ele precisa. E se é um paciente que ele realmente não pode sair dali sem passar uma consulta, sem estar agendado, eu chego e eu levo a necessidade dele. Chego ao doutor e eu apresento. Eu falo, não tem como atendê-lo, pelo menos no final do ambulatório. E até hoje nenhum doutor nunca disse não para mim. Isso é uma ponte, isso é intercedendo, porque nós somos servos do Senhor e nós temos que sentir a dor do nosso próximo. Não importa se você o conhece, se você não o conhece. Esses dias eu fui tirada de uma sala para conduzir um paciente como doutor para o pronto-socorro do Instituto Coração. Quando eu encontrei, cheguei perto dessa mulher, ela já começou a chorar. Olha, eu ia saber disso? E ela chorando e chorando, eu já pedindo que ela não chorasse. E ela, eu estou chorando porque eu recebi conselho e eu não ouvi o conselho. E agora eu estou com um problema sério de pulmão. Falaram para eu não fumar, mas eu fumava assim mesmo, e agora? Falei, agora esquece o que passou. Você está no melhor hospital que existe.
Você está sendo cuidado. O que perdeu, perdeu. Agora vamos ver o que tem para ser feito para você. Você tem que estar preparada. Você tem que estar preparado para ter uma boa palavra para quem chegar até você. Você tem que ter intimidade com Deus para interceder pela sua família. Você tem que ter intimidade com Deus para colocar as mãos na cabeça do seu filho, da sua filha e orar por ela. Porque Deus ouve a tua oração. Não são palavras levadas ao vento. Deus ouve, querida igreja. Você veja que Elias orou e o menino reviveu. E você tem a mesma aliança com o Senhor. Quando você orar, o Senhor vai te ouvir. Entregue a tua família na mão do Senhor. Não importa o que falaram para você. Não importa se você ouviu palavras duras. O adversário, ele é muito esperto. Ele não usa qualquer pessoa para ferir teu coração. Ele usa pessoas que estão dentro do teu coração. Sempre eu digo que quando alguém quer fazer um grande assalto, ele procura aliados lá dentro do banco ou de uma joalheria para saber o segredo daquele lugar. É assim que Satanás faz. Ele procura pessoas dentro do teu coração para ferir e fazer sangrar o teu coração. E às vezes você tem a impressão que você nem vai conseguir interceder, porque você está sangrando. Mas você é a muralha, você não pode esquecer. Você é a muralha da tua família. Você é a muralha da tua família. E muralha tem que suportar aquilo que ninguém suporta. Mesmo que seja chorando, mas abra a tua boca e fale com Deus. Quando Jó estava naquela grande aflição, sendo acusado por coisas que ele não merecia, e diziam que eram os amigos, né? Não era qualquer um. Então imagina como Jó estava. Quando tentaram falar com Deus, Deus falou: ó, não, eu só ouvirei a Jó. Então eles tiveram que ir até Jó para que Jó orasse pelos seus amigos. E naquele momento o Senhor virou o cativeiro de Jó. Queridos, é no momento difícil. É naquele momento que parece que você não vai aguentar. Você olha, você se vê no fundo do poço. Como é que você vai orar? Você se vê no fundo do poço. Mas ore. Jonas estava lá nas profundezas do inferno, dentro daquela baleia, e ele orou, e o Senhor ouviu a sua oração. O segredo, sabe qual é o segredo? Para você orar em todo tempo e o Senhor sempre te ouvir, você precisa manter o seu coração limpo. Tentam jogar sujeira em você. Tentam. Em todo tempo. As pessoas tentam jogar sujeira dentro de você, para que você se entristeça e você não queira falar, você não queira orar, você não faz mais nada, e aí o Senhor vai operar como? Mas lembre-se que o Senhor, através do Espírito Santo, Ele fez uma fonte dentro de você
que salta para a vida eterna. Essa fonte, tenta jogar uma sujeira quando você abre uma torneira. Tenta jogar uma sujeira lá dentro, não dá. Tem uma força tão grande de dentro para fora, já com essa intenção, viu? Para que nada de sujeira entre nesse cano de água. E o Senhor, já com intenção também, colocou essa fonte do Espírito Santo dentro de você, que ela jorra para a vida eterna. Não adianta tentar manchar teu coração, não vai conseguir. O fato de você chorar, o fato de teu coração estar sangrando não quer dizer nada. O importante é que você está ligada com os céus. O importante é que Deus está na tua vida. E quer o inimigo ou não, o Senhor ouve a tua oração. E quer o inimigo ou não, ele não consegue tocar em você. É bíblico. Ele não consegue tocar em você. Ele quer que você pense que ele pode, mas ele não pode. Cairão à tua direita, à tua esquerda, mas você não será atingido. Então, querida igreja, vamos ficar atento, porque o diabo ele não dorme no ponto. Às vezes a gente pode até vacilar um pouco, mas ele não. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então nós temos o anjo do Senhor ao nosso redor. E não é que ele veio, não, ele está acampado. Ele nunca sai de perto de você. Só no dia do arrebatamento da igreja é que ele sai, mas ele sai com você junto. E se você chegar ao seu dia de partir para a eternidade e não chegou o dia do arrebatamento, ele está ali, para te conduzir a Canaã celestial. Você não vai sozinho, não. Querida igreja, é muito importante o nosso papel. A Bíblia diz que vindo o inimigo como torrentes de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E a bandeira do Espírito Santo é a minha e a sua também. Nós estamos protegidos. Nós estamos embaixo das asas do Senhor. Nós estamos à sombra do esconderijo do Altíssimo. Eu já passei por cada prova. Eu já passei por cada prova que você não é capaz de imaginar. E nas horas mais difíceis da minha vida, um dia eu vi eu deitada numa cama de solteiro, e eu olhava assim os meus ombros, e eu via umas asas muito grandes batendo aqui no meu ombro. E por que eu me via numa cama de solteiro? Porque era a luta que eu ia passar sozinha. E aquelas asas brancas, tão bonitas, eu olhava assim, eu não olhava para trás, eu só olhava do lado e via as asas brancas batendo. E eu falava: Senhor, que coisa linda, Senhor. E quando essa luta que eu estou passando tão grande passar, Senhor, como vai ser? Porque eu não quero sair debaixo dessas asas, está muito bom. Ele falou: você não vai sair, você vai continuar, só não vai ficar tão espremidinha como você está, porque eu estava muito angustiada. E
vi Deus me visitando uma outra noite. Me levava por um caminho e o vento por trás de mim soprando todas as folhas do caminho, e eu ia numa estrada muito reta. E quando eu chegava à beira de um grande rio, eu falava, não tem como passar esse rio. E aí o Senhor me suspendia e eu passava por cima do rio. E quando eu chegava do outro lado do rio, eu olhava à beira do leito do rio, eu via um anjo do Senhor com as roupas muito brancas. E eu olhava para as minhas mãos e para os meus pés, e eu via as marcas dos cravos, como se eu tivesse sido pregada numa cruz. E eu falava, olhava para o anjo e dizia, o que é isso? O que é isso nas minhas mãos e nos meus pés? E ele dizia, são as marcas de Cristo na sua vida. Querida igreja, vale a pena ser fiel, vale a pena cumprir o papel. Você não está nessa terra por acaso, você não foi chamada para o evangelho por acaso, você tem uma missão. A Bíblia diz, livra os que estão destinados à morte, se os puderes livrar. Não olhe a sua dor, não. O Senhor quer te despertar nessa noite para você esquecer de você. Esqueça de você. Esqueça a sua dor. Tudo que te machucar, não esqueça. Cumpre o legado que Deus entregou na tua mão. Porque quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo estará falando através da sua boca. Quando você orar ao Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai responder. Por onde você andar, seja aqui, seja no trabalho, seja onde for, os rastros da unção do Senhor ficará no caminho, à vista de todos. Assim como Eliseu passou e aquela mulher olhou para ele e disse, este é um santo homem de Deus, sem ele abrir a boca. O rastro está na tua vida, o rastro está na tua vida, querida igreja. Confia no Senhor. Eu sei que quando você sair fora, o adversário já está armado para te bombardear. Mas repreenda ele no nome santo de Jesus. Porque você tem esse poder. Deus te deu esse poder. O Senhor não deu tudo que deu para você por acaso. Porque é bonito falar em línguas estranhas. Porque é bonito, não. Você tem um grande trabalho a fazer. Você tem que resgatar as almas das mãos do adversário. Você tem que resgatar a tua família das mãos do adversário. Porque nós não vamos perder, não. O Senhor levantou um grande exército para que possamos alcançar primeiramente a nossa família. Mas não só a nossa família, todos aqueles que o Senhor nos permitir alcançar. Guarde essa palavra no seu coração. Você nunca está sozinho. E Deus vai sempre te ouvir. O Espírito Santo de Deus vai sempre te direcionar. A Bíblia diz que o Senhor nos guia com os teus olhos. Os olhos do Senhor estão guiando eu e você. O Espírito Santo do Senhor está dentro de você, se movendo como se moveu sobre as águas, e te dando direção, e te ensinando a falar, te ensinando a responder, te ensinando a ouvir, que é muito importante.
e intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então você não está sozinho. Creia nesta palavra, porque ela veio direto dos céus para você. Cumpra o seu legado, que não foi por acaso que Deus entregou em tuas mãos. Assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.